Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 44, grandezas proporcionais e não proporcionais. Pessoal, vocês aí têm uns 30 segundinhos para vocês irem atrás de uma calculadora, pegar uma calculadora aí, ou pega do celular mesmo, que a gente vai usar nessa aula. Enquanto isso, vamos retomar um pouquinho da nossa última aula. Aliás, nossas últimas 3 aulas. Nós falamos sobre razão, proporção e grandezas proporcionais. Razão é a divisão ou a fração entre uma grandeza e outra. Proporção é quando duas razões têm o mesmo valor numérico. Quando se eu divido uma pela outra, em cima e embaixo, eu tenho o mesmo resultado de uma e da outra. Vai ser igual ao resultado. Grandezas proporcionais. Nós temos diretamente proporcional quando eu divido. Vamos lá, eu tenho duas grandezas, x e y. Se eu divido x por y, para qualquer coluna que eu tiver, vai dar sempre o mesmo resultado. Inversamente proporcionais. Mesmo caso, x e y, quaisquer coluna que eu pegar, se eu multiplicar, dá o mesmo resultado. E não proporcionais. Quando nem um caso, nem o outro acontece. Pegar a calculadora? Então, bora que bora. Retomando, então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão, ou seja, a divisão. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão ou divisão entre elas é constante. Quando o produto, a multiplicação, resultado da multiplicação entre os valores de duas grandezas é constante, ou seja, o resultado da multiplicação de um de cima com o de baixo é sempre o mesmo resultado, elas são inversamente proporcionais. Ok? Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês observem esses 3 exemplos aqui. Como que a gente verifica se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais ou não proporcionais? Bom, vamos tentar identificar se elas são diretamente proporcionais. O que tem que acontecer? Se eu dividir um pelo outro, tem que dar o mesmo resultado. Tá com a calculadora aí? Então vamos lá, divide 36 por 3. E anota o resultado. Dividindo, vai dar 12, ok? 18 dividido por 6, vamos lá. Quanto que dá? Dá para fazer de cabeça aqui, hein, gente? 18 dividido por 6 dá 3. Olha que importante aqui, ó. Esse primeiro deu 12 e esse daqui deu 3. Se eu achei um resultado diferente, eu estava tentando verificar se é diretamente proporcional, certo? Deu um resultado diferente, eu já sei que não é diretamente proporcional. Agora a gente vai ver se é inversamente proporcional. Para ser inversamente, se eu multiplicar em cima e embaixo, tem que dar o mesmo resultado, ok? Então vamos lá. Primeiro produto, 36 vezes 3. Faz na calculadora ver quanto que dá. Pronto. 36 vezes 3 dá 108. Ok? Anotem esse resultado. Vamos ver o segundo aqui, ó. Também tem que dar 108.
Então, tenho 18 vezes 6. Bom, multiplicando 18 por 6, deu 108 também. Anota aí, ok? Certo. Já posso dizer que são inversamente proporcionais? Não posso. Isso tem que valer para todos, sem exceção. Vamos supor que tivesse 10 colunas aqui. 10 valores em cima e embaixo. Em 9 deles, dava o mesmo resultado. Em apenas um deles dá diferente. E dá diferente, vamos supor, 0,1 diferente. Eu não posso dizer que são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Tem que falar que não são proporcionais. Todos os resultados têm que ser exatamente iguais. Todos os resultados têm que ser exatamente iguais. Então vamos lá. 9 vezes 9, eu já sei que dá 81. Vocês já estão acostumados com essa conta. Ok, pessoal. O primeiro deu 108, o segundo deu 108, o segundo deu 81. Não foi o mesmo resultado, portanto, elas não são inversamente proporcionais também. O que eu falo então? Que elas são não proporcionais. Não é diretamente proporcional, não é inversamente proporcional, não proporcional, ok? Tá aqui, ó. Coloquei os resultados que nós chegamos. O professor cabeçudo aqui errou na conta, faz parte. Quando a gente multiplicou, aliás, quando a gente dividiu um de cima pelo de baixo, chegamos nesse resultado. Quando a gente multiplicou, chegamos nesse, não proporcionais. Vamos para B agora. Observe que X e Y não estão um em cima do outro, está um do lado do outro. Então eu não vou fazer 5 com 10, tá? Eu vou fazer 5 com 2. Uma grandeza com a outra. Vamos verificar se elas são diretamente proporcionais. Tá com a calculadora no jeito? Divide x por y. 5 dividido por 2. Quanto que dá? Cinco dividido por 2, vocês devem chegar no resultado 5 sobre 2, ou 2,5, ok? 2,5. Anotem esse resultado. Agora a gente vai para o próximo. 10 dividido por 4. Quanto que dá? 10 dividido por 4. Vocês devem ter chegado que o resultado também foi 2,5. Ou se quisesse fazer em fração, deixar em fração 5 sobre 2, se a gente simplificasse aqui, chegava no 5 sobre 2 também. 20 por 8, vou dar 10 segundos para vocês fazerem. E aí? Espero que vocês tenham chegado também no mesmo resultado, 2,5. Portanto, eu dividi um por outro, certo? Todos têm o mesmo resultado? São diretamente proporcionais. Ela pode ser diretamente proporcional e inversamente proporcional ao mesmo tempo. Se a gente multiplicasse aqui 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Já não daria o mesmo resultado. Se ela é ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a gente já exclui não proporcional. Portanto, a gente fez a divisão. Os três deram o mesmo resultado, 2,5. Então elas são diretamente proporcionais. E o item C. Ok? Vamos lá. Vamos primeiramente dividir.
75 dividido por 2 vai dar alguma coisa, vírgula 5. Façam aí. R$ 37,5. Anotem esse resultado. 50 dividido por 3 vai dar 20. 16, alguma coisa. Ou seja, já tivemos resultados diferentes aqui. O que eu sei? Que elas não são diretamente proporcionais. Vamos ver se elas são inversamente proporcionais. Agora a gente vai multiplicar em cima e embaixo. 75 vezes 2 dá quanto? 150, ok? 50 vezes 3, 150. 10 vezes 15, também 150. Portanto, nós já sabemos que quando a gente multiplica todos, temos o mesmo resultado. Portanto, elas são inversamente proporcionais. Ok. Mas será que eu tenho que fazer sempre divisão e multiplicação para ver se é diretamente ou inversamente proporcionais? Tem uma maneira mais fácil para economizar tempo? Tem sim. Olha aqui, ó. Olha no B, ok? Observemos o B aqui, gente. Conforme uma está aumentando, a outra está aumentando também, certo? Ou seja, observa isso. Se uma está aumentando e a outra está aumentando também, ela só pode ser diretamente proporcional ou não proporcional. Então, o que eu vou fazer? Vou verificar se elas são diretamente proporcionais. Se forem diretamente proporcionais, ok. Se não der diretamente proporcional, não precisa fazer inversamente. Já sei que não vai ser. Vai ser não proporcional. E olha o item C. À medida que uma está diminuindo, a outra está aumentando. Então lembre-se, as duas aumentam, as duas estão aumentando, ou as duas estão diminuindo, só pode ser diretamente proporcional. Diretamente, direto. Uma cresce, a outra cresce junto. Uma diminui, a outra diminui junto. Se uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, inverte. Uma aumenta, a outra diminui. Só pode ser inversamente proporcional. Ok? Bom, temos esse outro exemplo aqui, para a gente fazer. Bom, João tem um coelho para alimentá-lo, compra um pacote de ração que dura 20 dias. Se ele tivesse 5 coelhos, quantos dias esse pacote de ração seria consumido? Vamos ver. Um coelho, ele vai consumir todo o pacote de ração em 20 dias. Se ele tiver 2 coelhos, o que vai acontecer com esse pacote de ração? Ele vai ser consumido na metade do tempo, ok? Então, 10. Ok. Será que eu já percebo um padrão aqui, 1, 20, 2, 10. 20, 2 vezes 10, 20. Portanto, eu posso assumir que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais? Nesse caso aqui, sim. Até porque o exercício não está falando, mas o professor está. Bom, quantos ratos não, coelho, credo, vão consumir a ração em 5 dias? Qual número vezes 5 dá 20? Ou a gente pega o 20, divide por 5. Chegamos no valor 4. Enquanto, se a gente tiver 5 coelhos, eles vão consumir toda a ração em 4 dias. Com 5 coelhos, o pacote de ração duraria apenas 4 dias, ok?
E nosso último exemplo, mesma coisa, gente, ó. Só que aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Como que eu preencho a tabela? Vamos lá. Se elas são diretamente proporcionais, eu tenho que dividir o de cima pelo de baixo e ver quanto que dá, ok? Dividindo em cima pelo de baixo, vamos ter sempre o mesmo resultado. Isso aqui eu já vou passar a resposta. Ó, 15.000 dividido por 150 daria 1.000. 100. 100, ok? Então, para eu achar o outro daqui para cá, bastava eu dividir por 100. Daqui para cá, basta eu multiplicar por 100. Daqui para cá, divide por 100. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Mais exemplos para vocês saberem. Como que eu identifico uma grandeza diretamente proporcional, uma inversamente proporcional? Se eu sei que ela é ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional, como que eu determino um valor ali que está faltando, ok? Bom, pessoal, resumindo, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.